Diversa já está de volta e agora com o nosso quadro queridinho Resenha Esportiva e o craque Gabriel Luterbach já está aqui a postas para falar então tudo o que acontece no mundo do futebol. Bom dia para você, Gabriel. Bom dia, Roberto. Bom dia, pessoal de casa. A gente está no quadro de esporte, mas antes eu vou fazer minha média aqui com o Arthur, porque eu quero comer pudim. E já que o João Paulo voltou aqui, eu vou falar que não tem problema ser de leite condensado ou de leite, porque eu quero comer no fim do programa. Pra você ter algum problema? Nenhum problema. Acho interessante essa outra versão, talvez um pouco mais saudável ou menos pior. Eu acho que o João Paulo tá comprando uma briga que é errada aí, porque a gente vai comer no fim e ele não vai poder comer porque não tem leite condensado. Então, paguei café da manhã pra você. É isso mesmo. Meu favor, hein? Dito isso, vamos começar agora a falar sobre o Resenha Esportiva. E a gente vai começar a fazer hoje um pouquinho diferente. Você já colecionou algum álbum, Roberto? Não, Gabriel, não tenho essa memória. Eu acho que nem criança eu tive, né, essa tradição que muitas pessoas têm. E você já teve algum álbum aí completo ou já tentou? Eu comecei fazendo em 2006 da Copa do Mundo, da Copa do Mundo 2006. Enfim, agora eu não lembro de onde que foi, mas eu também fiz vários álbuns do Campeonato Brasileiro. Então eu sou um colecionador. Esse ano eu não fiz porque está um pouquinho caro. E é sobre isso que a gente vai começar falando agora. A competição no Catar só começa oficialmente em novembro. Mas para quem gosta de colecionar álbum de figurinha, a Copa do Mundo já teve início. O problema é que esse ano, como eu falei, o preço está bem salgado. 2022, ano de Copa do Mundo, reunir com os amigos e familiares para assistir aos jogos, fazer aquele famoso churrasco em dia de semana para ver o jogo do Brasil e colecionar o álbum de figurinhas. É o caso do Márcio Guerra, um colecionador com hábitos diferentes. Ele digitaliza toda a coleção que teve início em 1962. É um álbum de figurinhas em que o Brasil foi bicampeão da Copa do Mundo e que eu acho que é uma relíquia. Quase que ninguém tem esse álbum e eu tenho ele completinho, né? Inclusive completo mesmo. Eu ganhei esse álbum, na época eu tinha 3 anos, então não dava para nem colecionar. Mas eu ganhei esse álbum, então ele faz parte desse acervo e é uma oportunidade das pessoas conhecerem como é que era naquela época. Samuel Andrade é outro colecionador. O primeiro álbum é da edição de 2010, da África do Sul, quando tinha 12 anos. Hoje, aos 24, não para mais. Coisa que foi passando de família. Meu pai sempre gostou muito de futebol e tal. Meu primo, que é a pessoa mais próxima de mim assim, na família, também sempre colecionou os álbuns, tanto de Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Eurocopa, ele sempre colecionou. Esse ano tá mais difícil para o Samuel, para o Márcio e para tantos outros brasileiros por causa do alto preço. A começar pelo valor do pacote de figurinhas que dobrou. Em 2018 era R$ 2,00 e em 2022 foi para R$ 4,00. O álbum também acompanhou a inflação, de R$ 8 para R$ 12,00. Cabe no bolso, mas está bastante caro, porque o aumento de 100% aí, em comparação à última Copa tá bem complicado. Tá muito mais caro, né? Dobrou o preço. Acho que se eu não trocasse figurinha, eu não ia conseguir completar, ou no mínimo teria que gastar o dobro do valor. Né? Tá bastante caro, mas é uma coisa muito boa, que a gente consegue conviver muito com as pessoas e trocar, né? Acabar trocando. O que ficou mais caro para mim foram as figurinhas extras, que tem gente vendendo aí no mercado, tem figurinha R$9.000, você já ouviu falar agora? Se eu não conseguir nos pacotinhos, vai ficar sem, não tem condição não. O aumento também repercutiu nas redes sociais e virou memes. Esse aqui perguntou se o Hexa do Brasil vem junto um pacotinho de figurinhas. Esse outro brincou com a cara de preocupação da editora com o preço das figurinhas. Esse matemático fez um levantamento do preço médio gasto para completar o álbum de figurinhas. É preciso abrir o bolso. A gente tem o primeiro cenário, que é aquele do colecionador sozinho, certo? Aquele colecionador que não vai trocar figurinhas repetidas, ele vai seguir comprando até conseguir todas. Então, nesse cenário, são necessárias, em média, 4.747 figurinhas, que daria um custo de R$ 3.797,60. Como brasileiro dá jeitinho para tudo, também está procurando driblar o preço alto. Uma das práticas mais bacanas ao colecionar é trocar figurinhas. Além de ser divertido, é fundamental para baratear o álbum, segundo o matemático. O valor médio de figurinhas que cada colecionador precisa para completar seu álbum é 3.156 figurinhas,
o custo seria de R$ 2.524,80 por colecionador. 5 colecionadores trocando as figurinhas, o número de figurinhas que cada um precisa cai para 2.010, custo seria de R$ 1.608 cada um. Se depender do Samuel, apesar do alto preço, ele vai continuar colecionando os álbuns da Copa do Mundo, assim como o Márcio vai manter o memorial vivo. Afinal, vai que um desses álbuns preserve a história dos jogadores brasileiros hexacampeões do mundo. Eu acho que vem sim, porque eu gosto muito do trabalho do Tite, acho bem consistente. O Brasil fez uma eliminatória que não perdeu. Espero, nem todos os álbuns eu consegui completar. Eu espero completar esse porque eu acho que esse está com um cheirinho de campeão. Meu filho de 2014, 2018, aí eu falei assim, por que não agora, né? Ainda mais que nós vamos ganhar o Hexa. E aí, Roberta, o Hexa vem? Tô confiante que sim, ainda mais depois do jogo de ontem. Tem gente que tem que participar do time do Brasil. Eu sei que você vai falar sobre isso. Mas, Gabriel, eu fiquei bem chocada com o preço. Realmente, a gente não tá podendo gastar quase R$4.000. Porque muito dinheiro, Tá né? tudo tão caro, né? O álbum também não ia ser diferente, infelizmente, porque o álbum é bem bacana, porque você tem ali um memorial, né, de jogadores convocados para a seleção, tem ali cada jogador que foi em cada ano. Então é bem bacana, né? É uma relíquia que daqui a uns 50 anos, se o Brasil for campeão, ainda vai ficar mais importante ainda esse álbum. E vai ser campeão, eu tenho fé. Agora sim, adorei a matéria, parabéns. E eu achei, assim, super interessante esse jeitinho brasileiro de fazer a troca. Faz toda a diferença no bolso. E também ali aquele social que acontece, né? Enquanto o pessoal tá fazendo a troca de figurinhas. Gabriel, e futebol em si, o que está acontecendo? Vamos começar falando de futebol, porque tem um jogador que com certeza está colocando um pulga atrás da orelha do Tite, que é o Pedro, ontem que foi fundamental na vitória do Flamengo por 4-0 contra o Vélez Sarsfield fora de casa pela semifinal da Libertadores. É isso mesmo que vocês estão escutando. O Flamengo está impossível. A gente separou aqui alguns lances do jogo. É um Flamengo dominante desde o início do jogo até o final. Um Flamengo que impressionante, tá jogando muita bola e o Pedro não é diferente, tá cavando a brincar aqui no nosso papo, que é ontem, aliás, foi o primeiro tempo. O segundo tempo é no Maracanã, mas nem vai precisar de segundo tempo. Mesmo assim, vamos confirmar que na semana que vem, no dia 7 de setembro, o Flamengo vai jogar o jogo de volta contra o Vélez aqui no Maracanã, como a gente já falou, tem artezinha aqui para poder confirmar esse jogo. 7 de setembro, então, às 9h30 da noite, 9h30 da noite, no Maracanã. O Flamengo aí vai, de fato, confirmar a vaga na final. Vamos trocar de assunto, porque hoje também teve também a outra semifinal da Libertadores. O Atlético Paranaense contra o Palmeiras. O jogo foi 1-0 para o Atlético Paranaense dentro de casa. Agora o Palmeiras vai jogar dentro de casa para poder reverter ou então igualar esse placar. A gente também tem a artezinha aqui. 1-0, jogo de volta na próxima terça-feira. Quem ganhar aí pode passar para poder enfrentar o Flamengo já na final, né? Eu já cravei aqui, então quem ganhar desse confronto vai enfrentar o Flamengo e a gente vai ter uma final brasileira mais uma vez, como nos últimos 3 anos. Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, agora Atlético ou Palmeiras versus Flamengo. Então, mais uma final brasileira que mostra também essa vantagem que os brasileiros estão tendo contra rivais sul-americanos, né? Principalmente se a gente ganha de Argentina, a gente já fica feliz. Eu acho que é importante, principalmente em ano de Copa do Mundo, os times brasileiros mostrarem realmente que estão empenhados, que estão em harmonia, porque eu acho que isso dá aquela esperança que a gente falou. Então, o Hexa vem, hein? Vou cravar isso aqui também, tô brincando. Mas eu acho importante a gente ter esse destaque nesses campeonatos. A expectativa é alta, com certeza. No outro campeonato sul-americano, a Sul-Americana, a gente também vai ter confronto brasileiro hoje. O Atlético Goianiense contra o São Paulo, também a gente tem a artezinha aqui para poder mostrar. Também a gente pode ter um brasileiro aí na final da Sul-Americana. O primeiro jogo é hoje, Atlético Goianiense contra o São Paulo, e ainda tem um jogo de volta que vai ser na casa do São Paulo. Então a gente também pode ter brasileiro na final da Sul-Americana e também na Libertadores. Imagina a América do Sul ser toda brasileira. É bacana, né? Bonito, bonito. Tô já na torcida, apesar do meu time não estar mais presente em nenhum desses campeonatos.
eu sempre vou torcer para time do Brasil quando a gente fala desses campeonatos que a gente pega time de outros países. Agora falando da Série B, o Vasco também enfrentou o Guarani ontem em casa em São Januário e venceu por 2-1. E o Vasco está precisando dessa vitória porque estava vindo de resultados não tão bons e o pior, o quinto, sexto, sétimo colocados estavam empurrando o Vasco ali, pressionando ainda mais. E o Vasco ontem respondeu, fez um gol logo no início da partida, no pênalti aí que o Alex Teixeira sofreu. E, aliás, foi uma boa notícia para os torcedores do Vasco, porque o Alex Teixeira jogou muito bem pela primeira vez desde o retorno. Nenê vai converter o pênalti. Depois a gente vai ver que no início do segundo tempo o Vasco fez mais um gol e também no início o Guarani respondeu logo, fazendo um golzinho aí que deu uma pressão ainda mais pro Vasco, ainda mais desses resultados que a gente fala aqui, né? O Vasco faz o placar e depois permite o empate, às vezes até a derrota. Então ficou esse pingo de dúvida aí se o Vasco ia conseguir confirmar de fato a vitória e conseguiu, dando uma boa resposta aí aos torcedores que encheram São Januário mais uma vez. E vamos falar aqui, o melhor jogador do Vasco não são os 11 que vestem a camisa, é o torcedor. Realmente o torcedor do Vasco está ali com o time pode estar apresentando um resultado ruim, uma sequência ruim, que é o que estava acontecendo, mas eu acho super importante o torcedor entender a importância também do apoio. Não só, é claro, é importante, né, falar, olha, isso não tá legal, essa pessoa não precisa de melhorar, mas também tá ali presente no estádio faz toda a diferença. É abraçar o time, né? É isso que o torcedor precisa fazer, é abraçar, entender a situação do Vasco, que não é muito boa, mas que com os torcedores fica mais fácil, né? Eu falei que o Vasco estava pressionado porque os times que estavam em quinto, sexto e sétimo, todos ganharam na rodada. E a vantagem do Vasco foi de 2 pontos. A gente separou aqui a arte também, todos esses times que estavam ali pressionando o Vasco. E o Vasco precisava responder, e então respondeu. Vamos confirmar aqui a arte dos times que jogaram anteriormente, teve time que jogou na segunda, na terça, artezinha dos confrontos. Não é essa não. Vamos mostrar então a primeira classificação. Vamos lá. Vamos mostrar a primeira classificação. O Cruzeiro é o primeiro colocado, o Bahia é o segundo colocado. Com a vitória do Vasco, o Vasco foi para terceiro lugar e saiu da quarta colocação, empurrou o Grêmio ali para quarto. Londrina, Sport e Tombense venceram. A chance do Londrina, antes do Vasco jogar, estava de apenas 2 pontos. Então o Vasco estava pressionado mesmo, precisava responder, até porque, né, o Vasco já na temporada passada ficou na Série B, então no final também deu mole, então tinha essa pressão ainda maior. Vamos mostrar os resultados aí? Tirando a liderança que incontestável do Cruzeiro, o resto ali realmente tá um pega pra capar, realmente, e a gente entende a importância de ficar entre os 4, então vamos ver, porque aí agora Vasco subindo para terceiro, sobe a pressão com o Grêmio. Exatamente. E aí a gente vê jogos mais... E a pressão no Grêmio tá forte, os torcedores, inclusive, pressionaram os jogadores, o técnico, então a pressão agora foi pro lado do Grêmio aí, e esses times estão desde o início entre os 4 primeiros, mais o Londrina, o Sport, o Tombense, estão fazendo um calorzinho aí, botando algumas dúvidas, né? Realmente, tá tudo ali junto e misturado, tirando, é claro, o Cruzeiro que tá sobrando. Tá sobrando. Esses são os destaques do Resenha Esportiva. Na segunda-feira a gente volta atualizando a rodada também da Série B do fim de semana e também a rodada da Série A, que vai acontecer no sábado e no domingo. Muito obrigada, então, Gabriel, por deixar a gente sempre bem informado no mundo dos esportes. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais Manhã Diversa para você. Terminam nesta sexta as inscrições para o Programa Municipal de Apoio e Assistência Técnica em Pecuária Leiteira, o ProLeite. Os pecuaristas de leite do município que se interessarem devem ir até a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fica localizado no prédio da Prefeitura de Juiz de Fora, na Avenida Brasil 2001, no centro. A inscrição também pode ser feita online e você encontra mais detalhes no site que aparece na sua tela.